Ele falou que ele tá trabalhando. Sendo gravada. Aí começou a gravação, então. Pode começar. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, Pai. Somos gratos por mais este dia. Somos gratos por ter nos trazido aqui esta noite. Somos gratos pela comunhão que o Senhor tem nos permitido ter com os irmãos, Pai. Independentemente do cansaço, independentemente da correria do nosso dia a dia, mesmo se estivermos com disposição ou não, estamos aqui, Pai, estamos diante de Ti, pois convidamos ao Senhor, pois o Senhor é o nosso convidado ilustre aqui, é por Ti que estamos aqui, é para o Senhor que estamos aqui tendo esta comunhão, Pai, pois foi uma orientação que o Senhor nos deu, para que estivéssemos juntos, para que compartilhássemos, para que trouxéssemos o nosso testemunho, compartilhássemos com os irmãos as nossas experiências, termos comunhão em si, Pai. E somos gratos por isto, Pai, pois aqui é o local onde aprendemos, é o lugar onde nos desenvolvemos, é o lugar onde crescemos espiritualmente, Pai. É um refúgio que temos do mundo, como eu falei ontem no encontro também. Aqui é um refúgio, Pai, um refúgio, um lugar que o Senhor preparou para nós e nos permitiu estarmos, Pai, como um esconderijo, Pai. Pois, infelizmente, muito do conhecimento e da compreensão que temos das coisas que o Senhor nos permitiu compreender e saber, não conseguimos compartilhar com as pessoas do mundo, Pai, pois elas não dão espaço, ou não querem saber, enfim, mas o Senhor tem nos trazido aqui onde podemos compartilhar e ter comunhão com pessoas que partilham do mesmo Espírito, que partilham da mesma fé em Ti, Pai, e somos gratos por isto, Senhor. Obrigado pela vida do pastor João, pela vida do pastor Lucas, pela vida do João Batista, que entrou agora também, Pai, e por todos os outros que não puderam estar presentes ou que ainda não chegaram, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, nos direcione, nos oriente, nos traga clareza, ajude-nos a termos a compreensão correta, Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor for manifestar aqui esta noite, Pai, através do Teu Filho, Pastor Lucas, que o Teu Santo Espírito venha orientá-lo, venha nos orientar também, Pai, para recebermos tudo aquilo que for declarado através dele, Pai. Pedimos a Tua guarda e a Tua proteção, sobre esta noite, Pai, que o Senhor venha renovar por completo as nossas armaduras de proteção e as armaduras de proteção sobre os nossos santos anjos da guarda também, Pai. Que o resplendor da Tua glória venha ser cada vez mais intenso sobre eles, para que as suas armaduras venham ser aprimoradas, para que as suas armas celestiais venham ser aprimoradas, para que eles mesmos venham ser aprimorados as suas habilidades, para que eles venham cumprir e concretizar, Pai, de uma forma mais rápida e eficaz, as lutas e batalhas que eles têm lutado no reino celestial, Pai. Em favor de cada um de nós aqui, Pai, pedimos ao Senhor, que venha fortalecê-los também, Pai, para que eles venham conseguir dissipar todas as trevas, que eles venham frustrar todos os planos do maligno com facilidade, Pai, e que eles venham levar também e trazer as nossas orações sem ter impedimento algum, das forças dos malignos, Pai, pois sabemos que eles tentam roubar as nossas orações ou atrasá-las de alguma forma, Pai. Por isto clamamos ao Senhor que venha fortalecer-nos, Pai, para que eles venham levar as nossas intercessões e clamores para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, Pai, para que eles venham enviá-las aos seus destinatários, Senhor, de acordo com o Teu querer, Pai, de acordo com a orientação que o Senhor traz a cada um deles, Pai. E pedimos por nós, Pai, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que o Senhor venha nos ajudar a termos o nosso foco no Senhor, sem distrair, sem que venha haver fragmentação sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos, que seja tudo repreendido, amarrado e lançado no poço do abismo, Pai,
toda qualquer investida do maligno contra a nossa internet, contra os nossos computadores, contra os nossos celulares, contra a nossa rede de energia, Pai. Que seja tudo repreendido e caindo por terra. Abençoe, limpe, purifique, santifique, Pai, os nossos corpos, a nossa casa, né, a atmosfera ao nosso redor, as vibrações ao nosso redor, Pai. Que o inimigo não venha conseguir usar nada disto, Pai, nenhum destes meios, para nos trazer algum tipo de aflição, para desviar a nossa atenção, né, ou para trazer dúvidas sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, ou sobre o nosso coração, Pai. Que todas estas investidas do maligno contra nós, que venha a ser tudo caído por terra no sangue de Jesus, Pai. Pedimos ao Senhor, fortaleça a cúpula de proteção que está ao redor dos nossos corpos, ao redor das nossas casas e ao redor da área, ao nosso redor, Pai, no sangue de Jesus, para que nenhum inimigo venha conseguir atravessar estas barreiras, Pai, ou algum feiticeiro, ou macumbeiro, ou bruxo, venha conseguir fazer viagens astrais através destas barreiras, Pai, que eles venham ser bloqueados e impedidos, para que eles não venham conseguir obter informações sobre as nossas vidas, Pai, para armar emboscadas e armadilhas contra nós, Senhor. No sangue de Jesus, quebro, cancelo e repreendo, Pai. Amarro todos estes males. No sangue de Jesus, Pai. Que eles mesmos venham ser amarrados, que eles mesmos venham ser confundidos, que eles mesmos venham ser desorientados, Pai. Que tudo aquilo que eles têm proferido ou armado contra nós, que venha se voltar contra eles, Pai, no sangue de Jesus, né? Que venhamos nos levantar, Pai, né, esqueci a palavra agora, que venhamos nos levantar, Pai, né, em retaliação, Pai, contra tudo aquilo que eles têm tentado contra as nossas vidas, de alguma forma, ou contra as vidas dos nossos familiares, meu Pai, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ti lhe pedimos e lhe clamamos, Pai, no poder e na autoridade que o Senhor tem nos dado, no sangue de Jesus, Senhor, e que seja repreendido também todo e qualquer tipo de retaliação que Ele tente contra nós ou contra as nossas orações, que seja tudo caído por terra, Pai. Amém, amém e amém, amados. Amém, amém. Amém, Jesus. Então, vamos ler aqui uma parte da palavra. O meu tema preferido é o tema do coração, da mente, porque é onde acontecem todas as batalhas e é onde a gente deve ser vencedor para poder... Porque tem dois níveis de batalha, né? Uma batalha na mente e no coração e batalha externa. Normalmente, quem tem mais batalha externa tem menos na mente e no coração. Quem tem mais batalha na mente e no coração tem menos batalha externa, porque é questão de nível, né? A batalha, o inimigo não consegue enfraquecer você, e aí ele tenta usar pessoas, né? Então, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 29, né? Davi fala para Salomão: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha Jeová todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, aqui já coloca bem claro uma separação entre dois tipos de pessoas que buscam o Senhor e os que deixam Deus. Caim, ele deixou Deus definitivamente, né? Tem pessoas que caíram, né, por fraqueza, batizaram, foram para a igreja, que tem um amigo meu, Laudemir, que ele já está com o Senhor, né? Ele era bem fracão, aí ele desviou, aí depois um dia ele voltou. Quando ele voltou, ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele casou, né? Ele tinha até uma tendência homossexual e tal, mas Deus curou ele, deu uma esposa, estruturou ele, ele viveu um bom tempo. Ele trabalhava de vigilante em prédio. Era um rapaz moço, bonito, tudo bem formoso, inteligente, né? Bem alegre, mas o Senhor já levou ele. Então, na minha juventude de crente, era eu, João Batista, e ele.
João Batista, eu não sei porque até hoje é um mistério para mim, ele era um dos mais crentes entre nós, e se desviou. O filho dele relatou para mim que ele começou a traficar drogas, casou com uma outra mulher, e ele tinha problemas de esquizofrenia, então eu não sei, até hoje eu não sei o que eu faço para orar por ele, se era uma pessoa íntima. Então, irmãos, vamos falar sobre essa questão da mente e do coração. Quando a gente crê em Jesus, a gente crê no coração, mas coração é uma coisa tão complicada de falar, porque tem níveis e níveis dentro do coração, níveis e níveis. Quando Davi pecou, ele se arrependeu e, quer dizer, ele pecou porque alguma coisa levou o coração dele a aceitar aquela situação para ele poder ir lá e pecar. Então isso é nível de coração. Porque a nível de pensamento, ninguém peca se não aceitar, né, o pensamento. Então, o inimigo, ele tenta jogar muitos pensamentos. E aí é como se fosse assim, é que nem um jogo de tênis, né? Você joga um monte de bola e uma hora uma pega na raquete do outro jogador, entendeu? Mais ou menos isso, né? Ou então tem um buraco, você joga um monte de bola, uma pelo menos cai dentro do buraco. É uma questão estatística, né? Então, eu costumo tentar ouvir os pensamentos para entender o que eles são, qual é a origem deles e rejeitá-los, mas isso não funciona. Não é uma arma eficaz. Sentimentos também, se você tentar lidar com sentimentos de forma humana, você também cai, porque a nossa estrutura humana, ela não consegue lidar com pensamentos e sentimentos, não existe uma estrutura. Então, quando a gente fala assim, porque Deus fez o céu perfeito, os anjos perfeitos, e teve um que caiu, e Adão era perfeito. Não, não era isso, não. Faltava estrutura. Adão não tinha estrutura, ele só tinha inocência. É por isso que Deus manda Jesus para formar uma estrutura, porque a nossa estrutura tem que agora vencer Satanás, né? Então nós ganhamos estrutura na fraqueza, né? Como está escrito lá, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja só, agora nós estamos no final dos tempos, essa era do final dos tempos mudou. Tudo que a gente estava acostumado em luta espiritual anteriormente ao tempo de 2019 para cá, era diferente. Você pode ver que as nossas lutas espirituais mudaram a sistemática, a incidência, a intensidade, as artimanhas, mudou muito. E a exigência sobre nós é muito alta, principalmente aqueles que querem agradar a Deus. Porque a exigência, né, é para quem quer fazer alguma coisa. Quem não quer fazer nada não tem exigência, né? A exigência passa e ele nem vê. Então, a exigência que nós temos, né, é a do arrependimento, da obediência à palavra e aquela coisa toda. Só que assim, nós tivemos um arrependimento inicial, senão nós não estaríamos aqui, né? A questão é que muitas pessoas são levantadas em dúvida sobre se o arrependimento dela era sincero, completo, né, se ela deixou tudo ou não. Aí nós temos os 3 níveis, né, o quente, o morno e o frio, né? O frio não está aí com nada, o morno está na igreja, mas leva a vida meia para lá, meia para cá, e o quente é aquele que busca, né? Aquele que tem um coração contrito e quebrantado para buscar o Senhor. Mas em questão de batalha espiritual, a gente é atacado porque nós estamos numa posição de oposição ao inimigo. Quem não está numa posição de oposição ao inimigo não é atacado, né? É levado às influências, certo? E essas influências, elas entram pela mente e pelo coração. O inimigo, ele sabe que dentro do coração da gente tem uma coisa que transforma o coração, o sentimento, numa ação. Ele sabe que você produz uma ação se você tiver determinado nível de sentimento. E palavras também, porque a palavra diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o inimigo encher o teu coração de angústia, de mágoa, de tristeza, você pode murmurar.
né? E se você se revoltar contra Deus, você pode blasfemar. Então, essas estratégias do inimigo, elas não eram entendidas assim de forma tão clara, ou pelo menos nunca ninguém me ensinou de forma tão clara como hoje a gente tem que ter isso de forma clara para a gente poder sobreviver espiritualmente, vencer espiritualmente e assim por diante. Sempre os ensinamentos na igreja, na época que eu me lembro, era assim, irmão, guarda os mandamentos, não peca, né, foge da tentação. Não tinha esse detalhamento que a gente faz hoje sobre o que acontece na nossa mente, o que acontece no coração. Alguns pastores, psicólogos, tentaram explicar determinados fenômenos espirituais de combate na mente e no coração, escreveram livros de guerra espiritual, batalha espiritual e tudo. Mas como nós somos um mistério para nós mesmos, a gente não conhece o nosso coração. Por que nós somos um mistério para nós mesmos? Porque se a gente conhecesse tudo de nós, a gente saberia cada coisa, onde que ela está e que papel ela tem. Então, quem conhece é Deus. E quem conhece o campo de batalha também é Deus. Então, você está no nível, é como você... Vou fazer uma comparação para você entender. Imagina que você é um bebê dentro de uma mulher grávida que está no meio de uma guerra. A mulher pode fugir, mas ela não é um soldado. Ela pode se esconder ou ser protegida. Mas o bebê não vai entender nada do que está acontecendo lá fora. Ele só vai ouvir barulho, bum, bum, a mãe cai, leva uma pancada. Então, espiritualmente, nós é como se nós estivéssemos dentro de um útero. A gente não entende a nossa guerra. A gente não entende determinadas provações, determinadas angústias, por que vem, como vem. Né? São muito pouco em relação à quantidade que existe. E outra coisa, existe uma filtragem que Deus faz. Boa noite, irmã Vera. Tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Que alegria ver você aqui. Então, existe uma filtragem que Deus faz que só permite alguma das batalhas para o nosso aperfeiçoamento, porque Deus, ele não é sádico, né? Sádico é aquele que gosta de ver o outro sofrer. Deus não é nem um pouco sádico. De querer que você sofra, porque ele tem prazer no sofrimento. Então, as religiões, principalmente a religião católica, falava de sempre Jesus sofredor e super sofredor assim, que todo cristão tem que ser sofredor. Outro dia um irmão aqui falou assim, e os cristãos da cova do leão, como é que a gente fica? A gente também tem que passar por umas dentadas de leão. Não é isso. A questão é assim, o aperfeiçoamento vem pela fraqueza e Deus permite alguns sofrimentos para o nosso aprendizado. Então, o objetivo do sofrimento é o aprendizado, não é você comparar sofrimento de um, porque um morreu na fogueira, você tem que morrer na fogueira, o outro foi atravessado com uma lança, você tem que ser atravessado. Não tem nada a ver isso. Não tem essa comparação. É o aprendizado. Quem aprende mais rápido e aprende mais, sofre menos. Né? Então, a carne ela vai sofrer retaliações, vamos dizer assim, ou impactos, ou ataques, porque a pessoa anda em certas fraquezas e o inimigo ganha legalidade ali. Mas Deus vai aproveitar aquilo para mudar a condição da pessoa. Né? Vai ensinar ela a viver espiritualmente, vai ensinar ela a se apartar do mal. Né? E ela vai galgando posição espiritual e vencendo. Né? E outra, a carne, para nós, é um depósito das nossas fraquezas, dos nossos erros. Se você pecou, as consequências vêm para a carne, e o espírito está livre. A alma e o espírito. A alma tem que tender para o espírito, né? A alma às vezes tende para a carne, mas a alma é a mistura do espírito com a carne, forma a alma, né? Aí a alma ela fica ali. Então, quando mortifica a carne, ela não tem para onde ir, ela tem que ir para o espírito. Porque a alma ela leva em conta o raciocínio, os sentimentos e tal. E quando ela leva em conta os sentimentos da carne, porque o corpo humano nosso, ele é inteligente, ele tem uma inteligência própria. Se sente dor, ele responde. Se você sente fome, ele responde. Ele tem um autocontrole automático dele para você não morrer, por exemplo. Ele desliga algumas funções cerebrais quando você está muito cansado, para não gastar energia e você morrer com queda de energia, entendeu?
Se você tem doença no fígado, em algum órgão, ele desliga alguns órgãos para poder não danificar. Então, o corpo em si tem uma inteligência. Então, acontece que nós temos necessidades. E o inimigo fomenta essas necessidades em forma de ansiedade para poder a gente satisfazer elas na maneira como ele está no controle, como uma marionete. Né? Desejo por riqueza, desejo por dinheiro, desejo por fama, desejo por roupas, comidas e tudo. Todas essas coisas faz parte de alguma necessidade, mas o exagero delas é que é o problema. Todo mundo quer ser querido, amado. Aí a pessoa em excesso quer ter fama. Todo mundo precisa de alimento. Aí a pessoa em excesso come demais. Né? Todo mundo precisa de dinheiro para sustentar. Aí a pessoa em excesso quer ser mais rico que todo mundo. Então tem essas ganâncias. E é exatamente aquela consciência deturpada que se forma em nós por causa do pecado que leva você a obedecer o inimigo para satisfazer as suas necessidades. Porque se não houvesse necessidade, o inimigo não tinha força de conquistar você. Por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui, uma brincadeira aqui. Vá lá, vá ali fora e grita, vizinho, eu estou aqui. Tem necessidade de fazer isso? Não. Então o inimigo não me tenta com coisas que eu não tenho necessidade. Vá lá na porta da frente, dá 3 batidinhas na porta e volta correndo. Não vem esse tipo de tentação. Porque não tem necessidade. Entendeu? Então sempre a tentação ela vem com base em uma necessidade sua. Afetiva, sexual, moral, né? Espiritual e assim por diante. Então essa é a estratégia dele. Aí ele conhece os mecanismos, né? Porque o ser espiritual ele tem uma forma diferente de ver a realidade de nós. Então, por causa do fruto do bem e do mal, né? Que a gente explica, ele adquiriu o controle da nossa natureza, não? E é por isso que Jesus morreu na cruz, para tirar esse controle dele e passar para ele mesmo, né? Que é Jesus e para o Pai. E toda a tentação que a gente passa, ela nos remete de volta ao dia que Adão pecou. Porque ali a raiz de todo mal começou ali, naquele desvio, naquela desobediência. Então o inimigo ele tem uma estratégia de o seguinte, se você obedecer ele uma vez, é sinal que você vai obedecer 2, 3, 4. Então ele quer criar o primeiro vínculo. Né? É como uma dívida com o banco, né? Se você pede emprestado dinheiro para o banco uma vez, ele cria um jeito de você continuar devendo para você emprestar a segunda e cria uma terceira. É mais ou menos como isso que acontece. Agora a questão do coração e da mente, voltando aqui, a gente sabe que nós estamos em formação espiritual. E essa formação espiritual, ela requer uma entrega a Deus, uma confiança, né? Você passa por momentos que você não tem como raciocinar sobre a lógica daquilo. Em alguns momentos você calcula uma lógica. Isso aconteceu por causa disso, assim, tal. Tem coisas que você não tem lógica, simplesmente não tem lógica, é só ataque, que você não sabe de onde vem, por que vem e como vem. Né? Incidências, né, repentinas de situações que você não espera. Fator surpresa, como chama, né? Então é nesse momento que você tem que baixar o seu ego, baixar a sua guarda de suficiência, né? Orar, pedir a Deus, se submeter e suplicar pelo socorro de Deus, para que naquele socorro você ganhe entendimento, encontre o desvio, a reparação. Então, veja só, a gente, nesses últimos dias, está enfrentando um nível cada vez mais intenso de batalha. Né? Quando você está
por exemplo, há umas 2 semanas atrás, eu estava com um tipo de luta. Há uns meses atrás, eu estava com um tipo de luta. Há uns 3 meses atrás, eu estava com um tipo de luta. Então, se você olhar para trás agora na sua vida, você vai ver que muitas lutas mudaram as características, né? Mudaram. E sempre a gente pode perguntar assim, poxa, mas por que isso? Ou por que essa luta apareceu? Qual é o motivo dela? Né? Quando você escavuca para saber, às vezes está relacionado com uma coisa íntima sua, do seu coração, que precisa ser resolvida. Tem o psicólogo Carl Jung, que ele diz que todo conflito é um clamor de uma solução dentro do teu coração, da tua consciência. Todo conflito é como a alma gritando por uma que ele chama de individuação, né? Você se tornar um indivíduo pronto, um ser pronto, resolver um conflito, né? E aí, o que a gente faz? A gente ora, pede para Deus sondar o nosso coração e levantar aquilo que a gente não está enxergando. Porque tem horas que você enxerga a sua problemática humana. Eu tive problemas na família, eu me sinto muito sozinho, eu tenho um sentimento de abandono, ou sei lá, qualquer coisa. Estou dando exemplos, né? Nem todo mundo está nessa vibe aí. Então, aí Deus vai fazer um levantamento, porque às vezes a mente turva, não raciocina, não consegue nem memorizar nada, o coração fica endurecido, você fica com aquele rancor, e aí você, na oração, só o fato de você ajoelhar e você não precisar falar nada, às vezes a angústia, a dor é tão grande, você só fica quietinho ali, e ajoelha e sabe que Deus está ali ouvindo você, o teu silêncio é a tua oração. Deus abre o teu coração e levanta as questões que estão em aberto. E quando ele faz isso, ele traz isso em forma de pensamento, de memória, de sentimento, que ele vai acendendo os pontos, aí você raciocina sobre o que é que está acontecendo ali, você identifica e ora. Então, nem toda oração vai resolver tudo imediatamente, mas a oração, ela prepara o caminho da solução. Tem coisa que se você orar, extingue, 3, 4 inimigos ali foi extinguido naquela oração, mas às vezes fica os outros 3 ali para ser extinguido mais tarde. Então ali exige o quê? Paciência. E as coisas têm processo. Processo significa que não sai instantâneo, né? Você entra no processo na justiça, né? Demora meses, anos, né? O advogado lá. Então, nós temos que confiar no nosso advogado, que é Deus, que é Jesus, né? E o tempo que levar, a gente se mantém obediente ao advogado. Porque quando você está em questão, por exemplo, em demanda, o advogado te dá instrução. Você não fala se o advogado disser para não falar. Então ele diz assim, lá no júri, você vai falar isso. Você não vai falar aquilo, vai falar aquilo. Então você recebe uma instrução do seu advogado. Então, na sua luta espiritual, quando você ora e você busca, você também recebe uma instrução de Jesus sobre que situação que você vai resolver primeiro, qual que você não vai resolver, qual que você vai entregar na mão dele, com quem você vai falar, com quem você não vai falar, o que você vai falar, o que não você... Deus te dá aquela inspiração, né? Aí tem os níveis, né, de comunicação com Deus, tem um que Deus fala audivelmente, tem uns que Deus dá intuição, né, muito eu sou intuição, às vezes tem uma voz no íntimo, né? Não é sempre, não é toda vez que eu procuro aquela voz, não é toda hora que eu tenho aquela voz. Às vezes é muito mais intuição do que a voz. E tem gente que ouve audivelmente. Aí o que acontece? A gente, seguindo esse trajeto, né, a gente vai galgando posição. Quando você resolve um problema, vence uma etapa, Deus te dá um prêmio, uma nova postura, um acréscimo. Aí você anda num outro nível. Aí lá nesse outro nível você vai encontrar outras dificuldades e vai passar pelo mesmo etapas parecidas, né, com o que você passou antes. Aí você vai conseguir vencer, vai passar para outro nível, para outro nível, para outro nível, para outro nível, para outro nível. Então o fato de você não desistir, porque desistir, né,
como falou assim, Salomão falou aqui, se rejeitar, ele rejeita. Se o deixar, né, ele rejeita. Então, se você abandonar Deus, ele te abandona. Agora, se você cai em fraqueza, ele não te abandona. E às vezes a pessoa pensa que Deus o abandonou por causa da fraqueza dele. E não é. Então, quem tá falando isso? Olha, Deus te abandonou, tá vendo? Você pecou. É o diabo. Você não fez um abandono deliberado contra Deus. Né? E eu acredito até que esse abandono deliberado ele tem que acontecer várias vezes, né? Para Deus te abandonar. Então não foi só uma fraqueza. E aí a gente não sabe compreender as nossas fraquezas. Que é outra coisa que a igreja muitas vezes não ensinou. A como compreender a sua fraqueza. Porque se você aprender a compreender a sua fraqueza, você vai compreender a do outro. Quando uma pessoa te contar um problema, você vai ter ouvidos para ouvir sem julgar. Porque também você já passou por uma coisa parecida. Então, você não se declara o perfeito. Porque quando você se declara o perfeito, você não ouve mais ninguém. Você acha o outro imperfeito e você perfeito e você julga. Aí você entra numa outra sistemática maligna, você está vendo? Que antes o inimigo estava tentando você de um jeito, aí ele trabalha e você entra no esquema dele, gera um orgulho, né? De que você é suficiente, que você é imbatível e tal, aí você vai cair em julgamento. Então, são muitas coisas, muitas frentes de batalha que faz com que você seja tentado, né? E nós temos a lista dos mandamentos. Né? Não matarás, não roubarás, não mentir, não falso testemunho, mas nem todo problema que você encontra na vida está listado na Bíblia, nem todo. Está listado indiretamente no conteúdo das provações que outros passaram, mas não está na forma de mandamento. Aí o que você tem que fazer? Ler a Bíblia, conhecer a vida dos personagens, para através da vida daqueles personagens você tirar a informação que seja útil para você. Então você vai lá ler Salmos. Estou em grande angústia, corrente de tristezas me cercaram. Aí você lê aquele salmo, identifica aquela angústia como sendo também parecida com a sua. Você vê como Davi tratou aquele momento, como ele solucionou, como ele alcançou de Deus a misericórdia, e ali você usa aquele salmo como uma reflexão pessoal para curar, né, como um bálsamo, né, tirar aquela dor e você se refazer e vencer. Então, os salmos é mais coração, né? Salmos é tratamento do coração. E provérbios é um tratamento da inteligência, né? Porque se fizer isso e aquilo, se fizer aquilo e aquilo outro, né? Pode ver que provérbios é um tratamento da inteligência. São dois livros básicos para você ter uma mente equilibrada, né, e um coração puro. Agora, quando você tem muita coisa na mente, não é a mente que está produzindo, é o coração. Então, se você tem muita perturbação na mente, você tem que orar para Deus, mostrar o que está errado no seu coração, para se entregar para Ele. Porque Deus, Ele não está preocupado de te acusar, de te condenar. Quem faz isso, ou é um irmão hipócrita, né, ou é a igreja, né, que pega teu defeito e joga lá no meio de todo mundo para escandalizar você. Não. Quando você encontra o maior pecado, a maior coisa, você leva para Deus, Deus trata naturalmente, como um médico. O médico ele não fica só apavorando com uma doença, ele vai lá e faz a cirurgia e cura. E nesse momento você conhece que Deus te ama. Por quê? Porque uma pessoa que não te ama vai puxar um punhal querendo te matar. Tá vendo? Você é um criminoso. Agora você merece morrer. Você é um ladrão. Agora você merece ser preso. Então vai querer fazer justiça.
né? Vai ser um justiceiro. Então, às vezes, você procura uma pessoa para contar um problema pessoal e você encontra um justiceiro, um cara que pega a escritura e e não ouviu você, não orou com você, não te consolou e só cita versículo bíblico na sua cabeça para você ficar mais doido e ficar mais abatido. Então, Deus, ele não trata dessa forma. Então, você tem que aprender a tratar as pessoas como Deus trata. Senhor, eu estou querendo te contar um pecado meu, estou querendo te contar um problema meu, pessoal, íntimo, que eu nunca revelei para ninguém. Aí Deus, tudo bem, vamos lá. Aí Deus ouve. Aí, como Deus vai agir, né, que é uma outra parte da conversa, é diferente. Agora, uma pessoa que não tem preparação para ouvir problemas dos outros, não vai saber ouvir, vai julgar. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que descobrir quais pessoas são íntimas nossas, para quando a gente precisar de uma oração sobre um determinado assunto, sobre um determinado problema, sobre um determinado pecado, sobre uma determinada intimidade, sobre uma determinada coisa, você saber com quem você vai conversar. Para você não se expor, né? A pessoa não jogar tudo no ventilador, como diz, né? Farinha no ventilador. E para você realmente encontrar um amigo, um irmão. Ou que vai te dar um bom conselho, como Deus daria, ou vai ouvir e vai orar por você. Então, nesses sonhos que a Erin tem e a outra, a Claire tem, a gente vê a maneira como Jesus conversa. Tratamento que Jesus dá ao problema que a pessoa traz. Ao nervosismo, à ansiedade, ao pecado, a qualquer coisa. Então, os sonhos da Erin é aquele diálogo com Jesus que conta toda uma história de uma vida e de como Jesus responde ao que a gente faria com um médico, com um psicólogo. Né? É claro que é Deus, né? Te criou e te conhece. E a doçura e a inteligência de dar a resposta certa, de te dar a paciência, de te acrescentar um lado que você não estava percebendo, de ver um lado positivo. Às vezes a gente está com muita coisa negativa. E nós, cristãos, aprendemos a ser muito negativista. A gente não tem uma visão positiva de Deus. E o pastor João falou isso várias vezes, e ele tem razão. Várias coisas, da maneira como ele falou, ele tem razão. Talvez ele não soube explicar, detalhar, dissecar, mas ele tem razão. Nós acostumamos, por ter um pai tirano, uma mãe, ou um professor tirano, alguém de autoridade na sua família, focou na nossa mente uma visão tirana de Deus. Então, o Jesus, que é o Jesus bíblico, real, verdadeiro, a gente não conhece. E Deus Pai, que é o nosso Pai que nos ama, a gente também não conhece. A gente tem uma figura errada de uma autoridade que se confunde com a de Deus na nossa mente, no nosso coração, e a gente tanto blasfema, quanto julga, quanto se condena. Porque não é Deus. E aí entra o processo de caminhada com Deus para você poder conhecer a Deus como Ele é, como Ele sente, como Ele pensa, como Ele reage. Ou como Ele age, né? Porque Deus não reage, Deus sempre age. Você pode descobrir isso na Bíblia, vendo os exemplos bíblicos de como Deus tratou as situações, e geralmente está nas entrelinhas do texto. O ponto que está mais claro é na pessoa de Jesus, como Jesus, por exemplo, o problema da samaritana, né? O problema da mulher do adultério, o problema do Zaqueu. Aí você tem os exemplos. E ali você tem o temperamento de Jesus, a maneira como Jesus lidava com as coisas. E é ali que você tem que imitar ele.
Porque é ali que você vai aprender a amar as pessoas e tratar as pessoas com os seus problemas da forma como você gostaria de ser tratado. Sendo compreensível, porque se você não for compreensivo com você, você não vai ser com o outro. A primeira pessoa que você tem que ser magnânimo, perdoador e compreensível é com você, para poder você ter exercício de fazer com o outro. E se você vê o exemplo da Bíblia e quer imitar Jesus ali pelo temperamento dele, então você vai aplicar isso a você e aplicar aos outros. Existe uma regra, que é uma regra da... Existem várias leis que a gente chama da metafísica, né? Toda verdade dita tem que ser aplicada por quem disse. A quem disse. Entendeu? Tudo que uma pessoa fala, em primeiro lugar, tem que se aplicar a ela primeiro, para depois se aplicar aos outros. Então, a gente vê muitas pessoas falando coisas para os outros que elas não aplicam nelas. Pregações que você vê, o pregador em cima da igreja, blá, 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 chicoteando o povo, mas ele não aplica nele. E aí é onde estava o problema dos fariseus. Que Jesus falou assim, façam tudo o que eles dizem, mas não sigam as suas obras, porque tem uma diferença entre o que eles falam e o que eles fazem. Porque tudo que você fala tem que ser aplicado como você faz. E se você fala, você também tem que aplicar em você. Se você ensina para o outro fazer, é porque também você tem que fazer. Então a fala do ensino também aplica às pessoas. E aí onde Jesus quebrou os fariseus nessa regra básica da metafísica. Toda verdade ela tem que ser aplicável a toda pessoa, inclusive a quem falou a verdade. Se ela é verdade, ela vai ser aplicável. E toda verdade liberta. Quando não liberta, ou ela não está completa, ou ela não é verdade. Então, se eu ensinar algo para alguém, a pessoa adquiriu conhecimento, mas não libertou da angústia, não libertou do coração, ou está faltando um pedaço, ou não é verdade. Então, para você não julgar o que o outro falou, você pega aquele conteúdo e guarda. Espera uma hora aparecer o complemento para você alcançar a sua libertação. Ou então você vai perceber que aquilo lá não se aplica. É uma bobagem. Alguém está falando uma besteira que não se aplica. Então, nas religiões, a gente ouviu muita verdade e a gente guardou. E quando a gente tenta aplicar, aquilo atrapalha. Não funciona. Não dá resultado, não liberta. Aí você tem que pegar aquilo que não está funcionando e ver na Bíblia se é aquilo mesmo. Porque senão foi uma doutrina inventada. Aí é onde entra a doutrina inventada por homens. Porque a doutrina inventada por homens ela é um sofisma. Ela é uma coisa que parece que é bonita, perfeita, e na hora de aplicar ela não destrói o mal, não vence o inimigo, não te dá força, não te dá coragem, não renova, não purifica. Né? E o perdão de Deus, ele purifica o coração. Você tem certeza de que você foi perdoado porque o seu coração ficou mais puro. Mesmo que ainda você não seja o santo que vai entrar no céu amanhã. Né? Que você ainda tem uns anos aqui para passar por alguns outros processos e ainda vai pecar em alguns lugares. Mas aquele ponto do teu coração foi limpo. Então, Deus, ele tem o nosso coração de uma tal forma que ele vai trabalhando por itens, por regiões, por camadas. Por isso que eu falei, o coração tem muitas camadas, muitos. Coisas do passado, coisas da infância, coisas que a gente aprendeu errado, influências da escola, coisas que você vê na televisão, coisas que você guardou no inconsciente,
costumes que você aprendeu, espíritos que estão na família há muito tempo, levando as pessoas aos mesmos comportamentos. Então, uma gama de coisas, é uma série de coisas. Então, a demanda é alta. E aí você vê num desespero, porque são tantos itens a serem mudados, tirados, corrigidos. Então, você tem que ter paciência. E aí você tem que começar pelo começo, como diz, né? Se você quer andar um caminho, dê o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai começar o caminho. E aí você dá o primeiro passo, apresenta o primeiro problema, Deus cura aquele primeiro problema, apresenta o segundo problema, Deus cura o segundo problema, apresenta o terceiro problema, e assim é a sua jornada na vida. Quando você terminar essa jornada, a palavra de Deus fala que é para nós estarmos na estatura de Jesus. Né? E é para nós conhecermos o amor dele nessa jornada, de tal forma, com tal plenitude, que você se transforma e Jesus te enche como ele é. Paulo fala assim, ó, até que todos cheguemos à estatura completa do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Jesus. A unidade da fé, todo mundo tendo a mesma fé, sem ter um menor e outro maior. A plena estatura do varão perfeito, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que sejais cheios de toda a sua plenitude, conhecendo a altura, a profundidade e a largura e o comprimento. Ele botou tudo, ó, largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Deus, para que sejais cheios da plenitude. Então, quando você conhece o amor de Deus, na sua plenitude, você também se torna pleno de Jesus. Aí você está com a porta do céu aberta. E o que é isso na prática? A sua mente não é mais uma mente humana, é uma mente espiritual. O seu coração não é mais um coração humano, é um coração espiritual. Você já entrou na dimensão espiritual e só falta o quê? O corpo. Então, esse estágio da vida que deve ser lá no final, né? A menos que Jesus volte agora e nos transforme, né? É o estado da plenitude que a gente chama de graça plena. Os católicos têm a doutrina da graça plena, que eles acham que só os santificados alcançam, os beatificados, né? Mas não é. A nossa mente e o nosso coração, depois de todos os processos que a gente passa, chega no estágio, né, de plenitude que alcança as regiões celestiais. Né? Paralelamente, os meditadores transcendentais querem esse estado através do esforço, que é o nirvana, que eles chamam lá na meditação. Mas aqui Deus dá a você esse estado num processo espiritual da sua história, da sua vida, da sua caminhada. E aí chega num ponto, né, que você não tem mais culpa e não tem mais medo, porque o amor lança fora todo medo. Quando você tem culpa, é porque você ou não tem pecado confessado ou não tem pecado perdoado. Acusação. E quando você tem medo. Então, quando você chega na plenitude, a característica da plenitude é você não ter culpa e nem medo, porque você sabe que o amor de Deus é tanto que ele nunca vai te abandonar, e não é porque você pecou isso ou pecou aquilo que você vai perder a salvação. Aí entra aquela frase que o pastor João sempre fala, que o pecado fica irrelevante. Né? Porque já é resultado de uma estrada. Porque aí, veja só, enquanto você estiver nessa natureza terrena, você fala uma bobagem. Você perde como é que fala? Um equilíbrio em algum ponto. Né? Você se irrita. E é um pecado. Não deixa de ser um pecado. Só que... E outra coisa, você chega num nível tal que a tua consciência é tão pura e tão hábil que você se arrepende imediatamente. Então, como eu falei, tem o arrependimento inicial,
que é aquele que te deu a fé em Jesus, te trouxe para a graça. Tem o arrependimento diário, que é aquele que você vai vivendo os processos, e tem aquele arrependimento instantâneo, que é, opa, falei o que não podia, me perdoa, irmão. Entendeu? E aí você não exige perfeição de ninguém. Por quê? Porque Deus te deixa aquela poeirinha lá, para você ser humilde, para você sempre lembrar de que o outro também erra. Porque se você ficar perfeito e não errar, aí você esquece que o outro erra. Aí você vai exigir do outro a mesma medida que você exige de você. E a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que exigir mais da gente do que dos outros. Né? E tem gente que exige mais dos outros do que da gente. Então agora nós estamos num tempo em que as coisas vão chegar à sua plenitude. Tanto o bem quanto o mal. Então o mundo vai estar difícil de viver, porque quem escolheu o mal vai ser quase um demônio. Só vai faltar trocar a carcaça. E quem escolheu fazer o bem vai ser quase um anjo. Vai só faltar trocar a carcaça também. Então essa é a plenitude dos tempos que está vindo. E agora, nessa plenitude dos tempos que está vindo, nós precisamos estar com a estrutura, que não é um evento de um momento que errou, que pecou, que voltou para trás, não. É uma estrutura capaz de conviver nesse ambiente hostil que vai ficar o mundo. Até a hora do arrebatamento. Até a hora da volta de Jesus. Mas você, com alguma vacilação pela natureza humana, mas você não vai desmoronar. Você vai balançar, mas não vai cair, não vai romper a estrutura. Certo? Eu estou colocando aqui uma margem aqui, né, de humanidade ainda. Né? Pode ser que você nem precise se abalar em nada. Né? Então nós estamos caminhando para a plenitude dos tempos. O mundo vai se agitar, as configurações geográficas da Terra vão mudar, vulcão, terremoto, continente, vai aparecer continente onde não tinha continente, vai sumir continente, não é? Isso representa a parte espiritual também. A geopolítica vai entrar em conflito. Espiritualmente, o mundo vai unir as dimensões espiritual e material. Vai ficar mais fácil ver os anjos e também vai ficar mais fácil ver os demônios, porque é uma plenitude que está chegando, tanto do lado do mal quanto do lado do bem. E aí é que nós temos que manter a nossa fidelidade, resiliência, resistência e firmeza. E qual é a base? Amor. E onde está a prática do amor? Servir. Né? Você quer aprender a amar? Você não sabe amar? Começa servindo. Começa ajudando o teu próximo. Como diz o profeta João Batista. Vai lá, compra um remédio para ele, paga um lanche. Começa servindo. Então essa é a base. E nunca considerar que você é superior, porque você não é superior a ninguém. Para Deus são todos iguais, mas é melhor você, para manter a humildade, considerar os outros superior a você, porque você olha para a sua fraqueza todo dia e você chora. O que Paulo falava? Eu não sou digno de ser apóstolo, mas pela graça de Deus é que ele concedeu. Por que ele estava falando uma coisa errada? Ele estava sendo excesso de humildade? Não, ele tinha matado gente. Ele sabia que ele, se fosse computado no currículo dele para ser apóstolo, matou alguém? Matou. Ah, então Paulo não podia. Então foi pela graça de Deus que ele dizia que ele era o menor dos apóstolos. Porque teve apóstolo que não matou ninguém. Pedro cortou uma orelha, né, mas não chegou a matar o cara. Né? Então Paulo sabia o nível de pecado que ele tinha tido. Ao limite que ele foi. E por isso ele era mais quebrantado. Ele não se exaltava. E aí vem aquela frase: quem muito peca e foi perdoado, muito ama. A prostituta pecou muito,
foi perdoado e muito amou. Paulo foi um assassino. Obrigava as pessoas a blasfemar, pegava pelo cabelo assim, com a espada aqui, dizendo, blasfema de Jesus! Ele conta que fez isso. Né? Ele foi perdoado. Então, ele amou com intensidade. Então, quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Uma explicação metafísica, espiritual, de como acontece todas essas coisas na nossa vida espiritual. Que antes a igreja não relatava com esse detalhe de estrutura, de coisa. Era uma pregação assim, pá, 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 e você voltava para casa. Hoje nós precisamos entender o detalhe e a estrutura das coisas, porque o perigo está muito grande, a luta está muito intensa e as coisas estão muito sutis. Então você tem que aprender a se desviar disso. E rapidamente. Né? Muito rapidamente. E nós temos ainda alguns itens, todos nós temos, que ainda vão ser aperfeiçoados em nosso coração, sentimento, às vezes senso de comiseração, de se sentir miserável. Eu sou um pecador, eu não valo nada, como o pastor João fala. Comiseração, orgulho, né? Autossuficiência, julgamento. Tem poeirinhas ainda por aí, né? A gente sabe. Autossabotagem. Né? A pessoa vai conseguir um prêmio, vai conseguir uma bênção, aí ele consegue estragar aquilo lá na última hora. É autossabotagem. Então, essas coisas estão sendo tiradas. E nós vamos chegar a um nível em que o fogo vai consumir toda essa escória e aí o vaso vai ficar pronto. E nesse fogo que você vai estar e o vaso vai ficar pronto, você não vai ter a reação que você teria de desespero. Você vai estar em paz, tranquilo, e o mal sendo destruído em você, e você tranquilo, está sendo queimado aquilo lá e pronto. Você não tem aquele sentimento de perda para você subir como noiva pura. Então, o nosso estado espiritual vai ser avaliado de forma que você vai ser mais profundo e mais equilibrado à medida que a aflição do mundo cresce, enquanto mais paz você mantiver. Não estou dizendo que a gente não vai ter emoções, né? Mas você não vai se desesperar com o que acontecer. Né? E as vestes, que às vezes a gente não entende, nós estamos com vestes nupciais. As vestes veste o quê? O coração. O coração. Então, Davi, quando ele pecou lá, no íntimo dele, ele não queria ter feito nada daquilo. Mas alguma coisa no outro lado do coração dele aceitou fazer e ele fez. E ele repudiou aquilo e conseguiu pedir para Deus, suplicou, se humilhou de tal forma que aquilo lá foi tirado do coração dele. E uma vez que a pessoa vence aquilo, ela não volta mais naquilo. É uma vitória completa, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Quando Deus é benigno com você, Ele resolve o teu problema para sempre. Ele pode não resolver todos os problemas num único dia, mas aquele problema que Ele resolveu, Ele resolve para sempre. Por isso que Ele falou para a mulher, foi pegada em adultério, Ele falou assim, vai, não peques mais, porque agora você está livre. Ela não precisava mais voltar em nenhum momento para a vida passada, porque tem gente que volta para a vida passada, para os vícios antigos, é porque não foi totalmente livre.
né? E isso é só Deus que faz. Mesmo que você confesse, que você ore com alguém, que você conte seu problema para alguém, mas ao momento da libertação definitiva, é Deus que vai dar. Tá certo? É Deus que vai dar. Então, nós estamos agora nessa posição de nos mantermos firmes, sóbrios, atentos, resistentes, resilientes, né? E independente do fogo que a gente passar, confiar que nós estamos de mudança. De mudança. E que é de mudança que a gente não vai morar mais aqui, vai morar em outro lugar. Esse mundo vai passar, Jesus vai voltar conosco para o milênio, que é ao que está prometido na palavra. Então, além da purificação, entra o quê? Desapego. Né? Mortificação da carne, desapego e obediência. Porque para vencer agora os processos, tem que estar com o coração limpo, a consciência limpa, né? Buscando o Senhor e obedecendo o que Deus mandava. Não entra aqui, não entra. Não vai por aqui, não vai. Vai por aqui, vai. É isso. Então, para você ter esse nível de comando e obediência, é comunhão. E comunhão você consegue como? Com a leitura da palavra, no seu devocional e com a oração. E orar sem cessar. Está trabalhando, ora. Está andando no ônibus, ora. Está vindo para casa, ora. Faz o seu devocional de manhã, faz o devocional de noite, dependendo do horário que você escolhe para estar na intimidade com Deus. Tá bom? E agora, não se sinta mais culpado dos seus pecados. Eles foram perdoados. Foram. Passado. Só se preocupe em purificar o seu coração naquilo que você enxerga e que Deus mostra para que você seja santificado, aperfeiçoado. Mas nunca colocar em causa a sua salvação. O que está em causa é o seu aperfeiçoamento diário, contínuo. Amém? Por quê? Quando eu cheguei aqui na live, eu dizia assim, gente, eu perdi a minha salvação todo dia. Não sei se vocês lembram, eu falava isso aqui. Por quê? Porque a doutrina da igreja era tão acusativa que um dia você estava salvo, outro dia você não estava. Como é que você vai confiar num Deus que um dia você está salvo, outro dia você não está salvo? Como é que você vai confiar numa estrutura religiosa que um dia te salva, outro dia te condena? E tem muita gente ainda assim, que não conseguiu se agarrar com Deus, não conseguiu se firmar com Deus, porque um dia está salvo, outro dia está condenado. Isso não equilibra ninguém, e é suspeita ainda. Ah, eu tenho um joio aqui, quem que é o joio? Alguém aqui é o joio. E Deus não deu autoridade nenhuma para a gente ficar tentando distinguir quem é joio e quem é trigo. Então, ficava um suspeito. Ó, tá vendo? O irmão pecou, ele deve ser o joio, eu sou o trigo. Essas doenças estavam cheios na igreja. Por isso que a igreja ficou no jeito que ela está hoje. Então, salvação, uma vez que você creu, se arrependeu dos seus pecados, não põe em causa. O que está em causa? O seu aperfeiçoamento, a sua santificação. Aí você vai ouvir Deus na sua comunhão diária e vai andar com Ele para que esse processo de santificação continue. Porque, gente, esse negócio de acusação, de julgamento é tão perverso que ele entranha na mente da gente, no coração da gente, que a gente não consegue nem parar de se julgar. De tão acostumado que a gente ficou de julgar. De tão acostumado que a gente ficou de condenar, que a gente continua se condenando. E condenando os outros. A gente não consegue acreditar que nós já fomos perdoados. Por causa desse fermento dos fariseus, como disse. E quem não consegue acreditar que foi perdoado, não consegue viver um amor.
só consegue viver uma angústia de uma condenação, que não é o que Deus quer. Isso quem quer é o diabo. Que é uma vida religiosa. Tem gente que compra aquele chicote, né, e faz autoflagelação. Existe. Na França tem salões e lugares e clubes de autoflagelação. Aí a França é um lugar bonito, cheio de elite culta, né? Tem esses lugares. E não é isso que Deus quer, autoflagelação, nada. Nem julgamento. É acreditar no amor dele, no perdão dele, e viver isso. E viver de forma tranquila, perfeita, amável, doce, delicada, sabendo que se você tem defeitos, os outros também têm, e Deus é paciente com você, com ele, com todos nós, e nós estamos caminhando ainda para chegar um momento onde tudo isso vai ser mudado. Amém? Pois é, isso aí, irmãos, Deus abençoe. O Iago irá entrar no link. Cadê o Iago? Não entrou? Acho que não entrou não, ele vai levantar de madrugada, amanhã já tá dormindo. Então tá bom. Amém. Então, irmãos, Jesus, alguém quer glória comentar a alguma Deus. coisa? Ou nós vamos direto para a oração? Não sei o que fala. Pode falar, quem levantou a mão. Vou fazer um comentário aqui. Isso não é maligno, tá? Isso é do Senhor mesmo. Tá sendo feito na minha vida uma reviravolta. Uma época para trás eu tinha condição financeira e eu servia as pessoas. Hoje as pessoas estão me servindo. A alimentação minha chegou praticamente no zero. Eu não reclamei. E o senhor falou assim, fica no descanso, faz jejum, ora, e pessoas vão te servir. Falei assim, amém. Aí eu fiquei, não reclamei. Agora o pessoal que está me servindo-se como assim? Eles compram alimentação, falei assim, João, você faz e não precisa preocupar, nós vamos te manter. Então eles estão me mantendo com alimentação e eu mantendo eles com alimentação espiritual, com a palavra do Senhor. Então, estão sendo convencidos pelo Espírito Santo através das coisas que o Senhor me usa. O irmão Iago se converteu aí, louvado seja Deus. Só está faltando um detalhe, o cigarro, mas o restante estava com uso de maconha, já foi liberto, com bebida já foi liberto, está firme na igreja. Então, assim, Deus é fiel, soberano. O Senhor vai... infelizmente, assim, eu não julgo, tá? A gente não pode julgar. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão participando das manifestações aí que estão tendo, com medo de perder aquilo que a gente não vai levar para o outro lado da vida, que são as riquezas terrenas, que é a riqueza da terra, é dinheiro. Então, o que nós vamos levar? A libertação, a salvação da nossa alma para a eternidade. Do outro lado, o que Deus vai fazer com nós? Louvado seja Ele, né? Não e nós. Nós vamos andar em ruas de ouro e o Senhor vai multiplicar em nossas vidas com a sabedoria que você pegar dele agora. Então, Ele vai fazer uma multiplicação diferente. Nós vamos mandar eternamente todas as nossas almas junto com as pessoas que já morreram, da nossa família. Boa noite, pastor. Aqueles que já se foram, né? Então nós vamos ver eternamente junto com eles lá no eterno. Do outro lado, em ruas de ouro, eternamente. Sem briga, confusão, discórdia, em amor, né? Então, assim, é a riqueza maior, né? Amém? Em nome de Jesus. Então, o que está acontecendo comigo infelizmente, as nações vão passar pelo que eu estou passando. Não é um desejo, mas é porque, para purificar nossa alma, o que é terreno fica aqui. Nós vamos ser levados eternamente para o eterno, junto com Deus, purificado, livre das coisas terrenas, que é briga, confusão, discórdia, não vai ter brigas por doutrinas religiosas,
mas vão andar todos em uma só alma, em um só espírito. Amém? Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Amém, Jesus, glória a Deus. Paz, irmão Odete. Paz, irmão Odete. Estou sendo servido. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais, nossa. Eu fiquei meio assustado nos momentos que eu olhei assim no meu armário aqui, a alimentação acabando, aí eu fiquei bem preocupado. Aí o Senhor falou assim, descansa em mim. Aí ontem eu fui no culto, foi um culto de ensinos, e no final a pastora fez uma oração, e ela veio na minha direção, aí o Senhor usou ela falar assim, Senhor João, entra no descanso do Senhor, e quando você estiver em algum lugar, ele vai te falar na onde que você deve ir, e na onde você não deve ir. Então fica no seu descanso. Amém? Amém, Jesus. Como diz a palavra, aprenda a descansar no Senhor. Tudo é no tempo dele. E na hora que ele falar vai, você vai. Na hora que falar não vai, não vai. Na hora que ficar calado, fica, né? Aprendendo a ser obediência com o Senhor, né? Amém? Glória a Deus. Sim. É porque trazendo para aquilo que o Lucas falou, né, a ansiedade é uma baita brecha, né, que a gente né, pode dar para o maligno, né, porque a ansiedade ela mantém a nossa mente trabalhando, né, a gente fica pensando e criando situações na nossa mente que grande parte delas nem chegam a acontecer, né. Exatamente. Então a gente fica neurótico naquilo, né? E às vezes, em alguns casos, né, as pessoas até tomam como verdade aquilo que elas imaginaram, né? Pra você ver como que é. Né? Cria uma outra realidade de uma situação que nunca existiu. Né? Ou cria deduções, né, sobre as pessoas que na verdade não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quis dizer, ou pensou, ou tentou agir, né? É tudo coisa da própria cabeça da pessoa, né? Teve uma situação que aconteceu com a mãe da pastora, e aí ela não aceitou. Ela não aceitou porque ela viu que estava errado, sabe assim? Aí na oração de madrugada, ela determinou, em nome de Jesus, eu não aceito, porque entraram na casa da mãe dela e roubaram os equipamentos de som da igreja. Roubaram. Aí ela determinou, ela orou de madrugada, falou assim, eu determino, em nome de Jesus, que eu não aceito esse roubo. Que essas pessoas que roubou venham devolver em nome de Jesus. E determinou mesmo. O coração dela chegou de pegar fogo, de queimar. Os ladrões foi lá devolver. Diz que não aguentou de tanta angústia que eles foram devolver. Glória a Deus, né? Aquilo que não é do Senhor na nossa vida, quando você determina, o maligno não, ele tenta chegar perto, mas ele não consegue, porque a presença do Espírito Santo afasta eles. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então vamos orar, irmãos, para agradecer? Amém, Jesus. Glória a Deus. O irmão Geraldo, a irmã Odete, a irmã Vera, o Ramon. O Ramon. Apareceu aí. Apareceu o Ramon, irmão Vera. Apareceu. Quiser fazer. Oi? Boa noite, boa noite. Estava ajudando a Vera aqui com o celular. Ah, tá bom. Amém. Viu? Eu fui lá no correio, ainda não tinha chegado a encomenda, viu, irmã Vera? Pois eu vou lá de novo. Ai, tá bom. Só me avisa quando chega. Uhum. Aí eu não reclamo lá no correio também, porque eles fizeram 10 dias. 10 dias, mais ou menos. Ah, 10 dias. Será que já completou? Ainda não, né? O rapaz falou que vai guardar para mim, né? Como é lá na cidade, aqui é 15 quilômetros, então agora estão arrumando a rodovia, vão começar o asfalto, a gente tá tendo que dar uma volta,
mais 10 quilômetros para lá. Então, eu vou demorar um pouco para aparecer lá no correio de novo. Mas ele falou que guarda. Pegar o telefone dele, né? Pegar o telefone do atendente lá. Ah, sim, nós temos. Nós temos. Ele falou que tá. Aí a gente vai lá pegar. E aí, no geral, alguma revelação, alguma coisa para contar para nós, senão eu vou morar para... Deus está cuidando direitinho, pastor. Está reformando até o asfalto aí, hein? Louvado seja Deus. Porque passa muito caminhão aqui, tem muito transporte de soja, toda a produção, né? Soja, fumo, milho, e é muita carreta, e é a estrada de terra, e agora os prefeitos aqui eu acho junto com os agricultores, né? Tem muita cerealista aqui também na região, vão asfaltar a principal ali, né? Então, só no barro, né? Aí tem as pequeninhas estradas, né? Que são para as fazendas, para os sítios e tal. Mas a principal vai estar asfaltada, porque aí vai conectar uma cidade com a outra. Aí vai ir com o Ipiranga, aí vai ser bom. Aí vai ficar mais rápido para ir para Ponta Grossa e voltar. Vamos parar a gravação então, irmãos. Eu vou orar aqui. Eu mesmo agradeço, tá bom? Hoje sou eu. Amém, Jesus. Ó Senhor Deus, amado Pai, que estás nos céus, colocamos nossa vida, nossa mente, nosso coração na palma das tuas mãos. Te agradecemos por esse dia, te bendizemos por toda a obra que o Senhor tem feito em nosso coração, Senhor. E que nós possamos nos manter nela, Senhor, através da fé e da confiança, crendo que tudo está diante de Ti, Senhor, que tudo está sob o Teu controle, que o Senhor não perde o controle de nada, e que nós possamos confiar mesmo de todo o nosso coração e saber que tudo vai ser feito de acordo à Tua vontade perfeita e agradável, que é isso que nós queremos, Pai. Não queremos andar sobre o nosso próprio entendimento ou achando que a gente consegue resolver os nossos problemas, porque, na verdade, nós não conseguimos, nem mesmo quando o mundo era mais fácil de viver, principalmente agora que o mundo está tão complicado. Nós possamos ter de Ti, Senhor, toda a instrução e sabedoria para seguir os passos que devemos tomar, as atitudes que devemos ter, e nos ensina a guardar o nosso coração, Senhor, e a guardar a paz em nosso coração, e promover a paz ao nosso redor, no meio das pessoas, levando alegria, um sorriso, Senhor Deus, um amor, um coração aquecido de amor, Senhor, sem julgamento, sem qualquer pretensão, orgulho, sendo humilde, Senhor, e também, Senhor, vivendo numa atmosfera, numa consciência celestial, e uma mente elevada de um coração puro, Senhor, elevado ao Teu trono, à Tua glória, Senhor, para realmente termos aquela paz que vai exceder todo o entendimento e que vai causar um impacto, Senhor, necessário na vida das pessoas ao nosso redor. E aí nós teremos a abertura de falar do Teu amor e trazermos pessoas para Ti, Senhor, como é o Teu propósito de salvar vidas e vidas nesse mundo, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui, da irmã Vera, do irmão Ramon, de todos que estão conosco, Senhor, na nossa caminhada, na nossa jornada, crescendo, aprendendo espiritualmente, a irmã Odete, o irmão João Batista, o irmão Geraldo, o irmão Gustavo, e também os irmãos que não estiveram aqui, e o pastor João que já saiu. Abençoa seus familiares, sua família, todo o seu mente, seu coração, guarda do mal, corta os laços do inimigo. Ó Deus, limpa os caminhos, purifica, santifica, e mantém-nos, Senhor, na confiança e na fé e na comunhão contigo. Tira de nós os medos, os temores, as angústias, as ansiedades, as tristezas. Tenhamos realmente o equilíbrio, Senhor, que só Teu Espírito pode nos dar. Obrigado, Senhor, por essa live, por este dia, e que tudo que foi falado aqui seja proveitoso para os corações viverem mais, Senhor, com confiança e na Tua presença. Obrigado pela vida do profeta João Batista, que está sendo suprido por Ti, Pai. E cada pessoa que está em necessidade, assim como eu estava hoje, recebi uma oferta, pude pôr gasolina e voltar para casa, Pai. Obrigado, Pai. Que meu carro teve um problema, eu tive que dar uma quantia grande lá na oficina para arrumar o carro, por causa da estrada. E então, Senhor, na hora de voltar, faltou gasolina, Pai. Mas o Senhor supriu. E eu agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus.
Esperamos já. Eu vou parar a gravação aqui, vocês podem continuar conversando, tá? Tá bom. Vou fazer um comentário depois. Pode comentar.